Oh, o telefone está tocando. Deve ser algo urgente, às 11 da noite. Só que todos os aparelhos da casa estão em silêncio. São seus ouvidos que estão zumbindo. Você também pode ouvir alguns sibilos, assobios, zumbidos e até rugidos. Mas todo esse ruído não tem uma fonte externa. É por isso que o fenômeno é conhecido como sons fantasmas. Eles podem ocorrer em um ou em ambos os ouvidos, constantemente ou de vez em quando. E geralmente são mais perceptíveis à noite, quando nada mais o distrai. O ruído nos seus ouvidos é chamado de zumbido. É bastante comum e afeta de 15 a 20% das pessoas. O zumbido começa na parte interna do ouvido, em forma de caracol, chamada de cóclea. Seu ouvido médio capta as ondas sonoras. Elas são traduzidas em impulsos elétricos no interno. Então os nervos sensoriais os transportam para o cérebro. Se o ouvido interno funcionar incorretamente, o cérebro pode interpretar mal os sons. O zumbido ocorre quando há algumas alterações no nervo da cóclea. Elas podem ser causadas por ruído alto, como motosserras, britadeiras, música alta ou gritos. O zumbido pode começar após uma lesão na cabeça, pescoço ou no ouvido, ou como efeito colateral a certos medicamentos. Você também pode ouvir zumbidos se tiver algum problema de pressão arterial. Em outra parte do incrível corpo humano, algumas das bactérias que vivem em seu intestino podem produzir eletricidade. Chocante! Elas emitem elétrons e isso cria minúsculas correntes elétricas. É provável que seja o sistema de backup da bactéria, a maneira dela de gerar energia. Os humanos são os únicos animais que têm queixos. Até mesmo nossos parentes genéticos mais próximos, os gorilas e os chimpanzés, não têm esse pequeno pedaço de osso que se estende desde a mandíbula. A inferior deles inclina-se para baixo e para trás em relação aos dentes da frente. Os cientistas ainda não solucionaram esse mistério. As opiniões sobre o motivo pelo qual as pessoas são assim diferem. Alguns pesquisadores acham que o queixo nos ajuda a mastigar a comida. Outros têm certeza de que tem algo a ver com a fala. Alguns de nós pensam que é simplesmente um lugar especial para o cavanhaque. Piscar mantém seus olhos limpos e úmidos. Mas isso não é tudo. Toda vez que você pisca, tira uma microsoneca. Pesquisadores da Universidade de Washington descobriram que piscar torna sua atenção mais nítida e funciona como uma pequena recarga. Já viu pequenos pontos viajando em linhas irregulares, especialmente quando está olhando para um céu azul brilhante? Eles são visíveis apenas por 1 segundo ou mais e podem parecer vermes minúsculos. São os glóbulos brancos que se movem através dos capilares na frente da retina. Esse é o tecido sensível à luz na parte de trás de seus olhos. Curiosamente, a maioria das pessoas nem percebe os pontos, a menos que seja solicitada a prestar atenção. A glândula pineal em seu cérebro controla a produção de melatonina. Esse é o próprio hormônio que regula seus padrões de sono. A glândula se parece com um pinhão, por isso o nome. O cérebro humano é composto por 73% de água, e o mesmo se aplica ao coração. É por isso que, se o cérebro perder até 2% de líquido, você começa a se sentir cansado. Também piora a sua memória, encurta a capacidade de atenção e diminui o seu humor. A propósito, seu cérebro garante que você não beba pouca ou muita água. Depois de engolir um pouco de líquido, sua boca e garganta começam a enviar sinais para o cérebro, dizendo para parar de beber. Caso contrário, você continuaria bebendo água por 10 a 60 minutos, quando o líquido chega às células. Mesmo que seus olhos vejam algo por apenas 13 milissegundos, seu cérebro já processará essa imagem. Para efeito de comparação, uma piscada normal dura de 100 a 400 milissegundos. Mesmo que uma língua não seja o músculo mais forte do seu corpo, ela nunca se cansa. Isso se deve à maneira como é construída. É composta por 8 músculos entrelaçados. Mas, ao contrário de outros músculos, eles não se situam em torno de um osso. A estrutura da língua é semelhante à tromba de um elefante ou aos tentáculos de um polvo. Seu corpo emite luz visível. É por isso que me chamam de solzinho. Você é mais brilhante às 4 da tarde e seu brilho é menos intenso às 10 da manhã. Infelizmente, ele é 1000 vezes menos intenso do que o que seus olhos podem ver. O suor é composto principalmente de água misturada com proteínas, açúcares, amônia e muitas outras coisas. Ele ainda contém traços de metais, como cobre, zinco, níquel, ferro e assim por diante. O que torna o suor mais salgado é o sódio que contém. Além disso, quanto mais sal você come, mais salgado fica o suor. Seu corpo tentará se livrar do excesso, e a maneira mais rápida é suar.
Em um adulto, o sangue representa 7 a 8% do peso corporal total. Cerca de 55% dele é plasma líquido. O resto são glóbulos vermelhos e brancos e plaquetas, que formam os coágulos e evitam o sangramento. Você não pode engolir e respirar ao mesmo tempo. A comida que engole e o ar que respira inicialmente descem pela mesma parte da garganta. Só um pouco mais ao fundo, a passagem se divide em esôfago, para alimentos e líquidos, e traqueia, para o ar. Quando você engole, as vias aéreas se fecham automaticamente. Isso evita que inale alimentos acidentalmente, mas ocasionalmente ainda acontecem. Seu cérebro, às vezes, gera mais de 48 pensamentos em apenas 1 minuto. São quase 3.000 por hora e 69.000 por dia. As unhas crescem mais rápido na mão dominante. Se você usar mais a direita, elas necessitam ser aparadas com mais frequência. As unhas também crescem mais rapidamente no verão e durante o dia. Você pode manter na memória até 10.000 rostos diferentes. Claro, isso varia de pessoa para pessoa, e o número médio é de 5.000. Isso não significa que consegue colocar um nome para cada um desses rostos. Trata-se apenas de um recurso de reconhecimento. Agora, você pode tentar esconder a verdade, mas seu nariz sempre vai denunciá-lo. Quando uma pessoa conta uma mentira, a temperatura ao redor do nariz e no canto interno dos olhos aumenta. Esse fenômeno é conhecido como Efeito Pinóquio. As mulheres têm mais papilas gustativas na superfície da língua do que os homens. Essa é uma das razões pelas quais 35% das mulheres e apenas 15% dos homens são superprovadores. São pessoas que sentem sabores mais intensamente do que outras. Seus dentes são a única parte do corpo que não consegue se regenerar, mas o esmalte com que são revestidos é uma das coisas mais duras do corpo humano. Muitas vezes sua pulsação sincroniza com a música que você está ouvindo. Se um pedaço dela tem um aumento contínuo de volume ou andamento, como o rock, isso pode acelerar sua frequência cardíaca. Algumas músicas clássicas reduzem a frequência cardíaca e a pressão arterial. Este fenômeno afeta a todos, não importa se músicos profissionais, amadores ou apenas amantes da música. Existem de 2 a 5 milhões de glândulas sudoríparas em seu corpo. O suor que elas produzem é de 2 tipos diferentes, o de estresse e o regulador. Ei, não se preocupe com as pequenas coisas. O suor causado pelo estresse contém ácidos graxos e proteínas. E o suor normal é feito principalmente de água, sal e um pouquinho de outras substâncias. É até possível escovar os dentes completamente e com força excessiva. Mas isso pode desgastar o esmalte e causar uma hipersensibilidade nos dentes a alimentos frios e quentes. Se você caminhasse 12 horas por dia na mesma direção, precisaria de cerca de 800 dias para viajar ao redor do mundo. E não se esqueça de botas de borracha para as partes do oceano. Se o ácido estomacal entrasse em contato com a pele, provavelmente faria um buraco nela. Tudo por causa do ácido clorídrico, que é incrivelmente potente. Pode dissolver facilmente alguns metais, como magnésio ou zinco. O ácido clorídrico é o principal componente do ácido gástrico que o estômago produz. Ele protege o sistema imunológico e elimina vírus e bactérias nos alimentos que você ingere. Também ajuda seu corpo a quebrar, digerir e absorver todos os tipos de nutrientes, incluindo as proteínas. Seus lábios têm essa aparência avermelhada porque há uma grande concentração de capilares sanguíneos em miniatura logo abaixo da pele. Seu dedo mindinho é uma coisinha poderosa. Sem ele, sua mão perderia uma parte significativa de seu poder. Os dedos indicador e médio cooperam com o polegar para agarrar e beliscar, e o mindinho, junto com o anular, fornece a força de prensa. O órgão mais gordo do corpo é o cérebro. A gordura representa pelo menos 60% do peso seco dele. Essa qualidade levou o cérebro ao livro dos recordes. Ele ainda contém cerca de 25% do colesterol do corpo, que é vital para o bem-estar do cérebro. Então é daí que vem o termo cabeça pesada? As células esqueléticas nunca param de se regenerar. É por isso que você obtém um novo esqueleto a cada 10 anos ou mais. Esse processo fica mais lento com a idade e a regeneração leva mais tempo. Essa é uma das principais razões pelas quais os ossos ficam mais finos. E há um tipo recém-descoberto de células cerebrais cruciais para a pesquisa visual. Elas são chamadas de células-alvo. Sem a ajuda delas, você não seria capaz de localizar um conhecido no meio da multidão, nem seu cachorro no parque. Curiosamente, as células-alvo não se importam com a aparência do que você está procurando. Tudo o que elas querem saber é se um objeto é seu alvo ou não. Ei, não seja tão exigente.